Pronto, estamos de volta. Ó, veio na cabeça no finalzinho da aula anterior, que agora é aquele nosso bate-bola jogo rápido. Eu falei, meu Deus, qual é o nome? Ou é o nome que a gente utiliza as codornas, professor? Como se fosse um pet. Ornamentação. Ornamentação, professor, a pessoa não é para colocar como pet dentro de casa, mas ele coloca lá no sítio, não como produto de consumo, mas ornamental, tá? Para configurar ali aquele ambiente. Então tem algumas raças que se utilizam para isso também. Professor, e agora? Agora a gente vai fazer aquele bate-bola, jogo rápido, da aula anterior, que foi a nossa aula 12.1, então agora é a nossa aula 12.2. Nessa aula nós vamos só relembrar, recordar os principais pontos da aula geral sobre criação de codorna. Lembrando que nas próximas aulas, lá na unidade 2 e 3, nós vamos fazer aí um aprofundamento, uma imersão, só em reprodução, só em instalação, só em comércio, projetos de instalações, viabilidade da produção. Tá bom? Então eu peço aí que você pegue esse material que você recebeu e você estava lá, ó, sublinhando toda a parte que a gente estava explicando em cada lâmina, porque daqui a pouco, quando eu finalizar essa revisão aqui, de relembrar, nós vamos fazer algumas atividades, tá bom? De olho na tela. Olha só, 12.2. Na aula 12.2, nós vamos falar, então, aquela revisão rápida sobre manejo e criação de codorna. Lembrando aqui, pessoal, característica geral, uma ave de postura põe aí, em média 28 ovos ao mês. Então nós temos aí 12 meses a uma queda. Após 12 meses a uma queda de produção, então temos que substituir. Então é muito importante lembrarmos do que, professor? Devemos realizar aí o planejamento para a substituição do plantel. Importantíssimo, professor, é a higiene, vacinação e vermifugação do plantel. E temos datas para isso. Lembrar que essas datas, o processo de realizar a higienização, que você pode também, ao mesmo tempo, estar fazendo a higienização do local, das instalações, você realiza a coleta dos ovos, você realiza a troca da ração, você realiza a higienização dos bebedouros. Isso é importante para manter a sanidade do animal, isso é importante para manter aquele clima e a quantidade, né, a umidade relativa do ar no galpão. Professor, o que mais nós devemos observar? Deve ser colhido aí, ó. Isso, pessoal, 2 vezes por dia. Se tiver uma pergunta dessa, professor, me veio uma dúvida. Quantas vezes por dia nós fazemos a colheita dos ovos? 2. A aula de hoje, nós vamos falar 2 vezes ao dia. E qual é essas 2 vezes ao dia, professor? A gente vai ver isso nas próximas aulas. Nós vamos ver nas próximas aulas que dependendo da raça, você faz 3 ao dia. E dependendo da qualidade e o processo de manejo, são 4. Mas para hoje, o básico, nós vamos fazer 2 no início da manhã e no final da tarde. Qual é um grande aviário, um aviário de produção de um fluxo? É 3. 3. Mas para a aula de hoje, como uma aula introdutória, tá? São 2 vezes ao dia. Professor, em geral, uma gaiola tem 18 fêmeas. Mas pode ter mais? Pode. Só que o seu espaço tem que ser maior. Isso aí é o mínimo. Como assim, professor? Deixa eu falar uma coisa. Aqui, ó. Professor, qual é a área? A área que eu tenho para poder produzir o mínimo. Eu tenho que ter o quê? Um espaço. Não tenho que ter um espaço? Tenho. Então, o meu espaço, qual é? O mínimo é 16 metros quadrados. O galpão de 3 de altura. Isso vai comportar o quê? 2.000 aves. Aí você me pergunta, isso é corte, tá, galera? Mas se fosse aí postura, professor, que é desse jeito aí, então você tem que lembrar que o mínimo você tem que ter gaiolas que comportem 18.
Pode ter gaiolas que comportem mais? Pode. Logo, diretamente proporcional, o espaço do galpão também tem que ser maior. O mínimo para que você tenha produtividade que seja rentável. Nós vamos ver lá para frente, que, claro, dependendo da demanda, né, por causa da procura lá, o mercado, você tem que aumentar. O mínimo é 18, para manter uma viabilidade o quê? Econômica. Entendi. Então tá bom. Olha aí, ó. Para mim, meu diretor, agora, meus queridos, é hora que vocês vão fazer as atividades, mas don't worry, já eu volto pra gente corrigir. Tchau. E aí? Muitas dúvidas? Muitos questionamentos? Vamos passo a passo. Vamos esclarecer se ficou alguma coisa. Vamos falar, professor, eu esqueci disso. Tem como a gente realizar essa intervenção aí? O negócio vai acontecer desse jeito, galerinha. A gente vai colocar a questão, vamos ler as questões abertas e dar a resposta. O que é importante? Lembrar, não precisa estar escrito com as mesmas palavras as respostas, tá bom? Ela tem que contemplar a pergunta. Muitas vezes, o que a gente sinaliza é o exercício do estudante utilizar os termos técnicos. Então, se o estudante pegou e descreveu o termo técnico dentro da formulação da sua resposta, a gente vai dar o tempo de você colocar entre parênteses o termo técnico que você descreveu. Então, não está errado, tá bom? Outras vezes, tem algumas questões abertas que cite alguns fatores importantes que demonstram, blá, 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 alguma coisa blá, 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 foi boa, né? Alguma coisa da codorna. Aí, vamos supor que tenha 10 fatores. Eu falei, cite alguns. Se o estudante colocou 5, está errado? Não. Agora, se falar assim, cite entre os fatores os mais evidentes ou importantes, aí tem que citar os mais importantes. Então, tem essa flexibilidade de a gente observar o que é a resposta, o que ela pede, tá bom? Outra coisa, professor, estou fazendo aqui uma questão fechada, com alternativas. Tem a alternativa A até a E. E a gente vai mostrar qual é a alternativa correta e explicar porque as outras não contemplam. Se tiver a necessidade, meus queridos, a gente volta, tá? Pega a lâmina lá para sanar qualquer dúvida durante a explicação, tá bom? Diretor, pode jogar na tela aí. Olha aí, ó, tirando dúvidas. Então vamos para a primeira questão? Vamos! Primeira questão. A codornicultura é a prática de criação de codornas. Olha aí, galerinha. Então, dentro da pecuária, também tem uma atividade que não é só o quê? Criação de gado. Tem uma atividade que é criação de codorna, e essa atividade de criação de codorna se chama como? Codornicultura. Atualmente, encontra-se bem acentuado nos últimos tempos. Escreva os principais fatores que contribuem para isso. Cite os principais. Falei, não, olha aí o exemplo. Mas, galera, lembra aquela tabela? Olha aí, ó. Já coloquei tudo logo para a gente ver, ó. Rápido crescimento das aves. Maturidade sexual precoce. Alta produtividade, grande número de aves em um pequeno espaço. Longevidade na produção. Baixo investimento. Rápido retorno financeiro e um excepcional sabor exótico. Só que aí, ó, muitas vezes, professor, tem algum item aí que a gente pode citar ele uma vez só e contempla outro? Exemplo, né? Rápido crescimento da ave. Significa o quê? Menor tempo o lote fica no galpão. Isso é muito importante. Quando fala que tem um rápido crescimento da ave, então menos tempo aquele lote fica ali.
Então, significa que... O que é esse lote, professor, que o senhor fala? É aquele grupo familiar, lembra que eu falei? Eu tenho que ter um macho para 5 fêmeas. E aí, para ter uma heterogeneidade, eu tenho que ter pelo menos 3 grupos familiares. Maturidade sexual. Essa maturidade sexual, você pode acelerar essa maturidade sexual. Ela tem uma alta produtividade por causa da quantidade de número de ovos ou de postura. E ó, não tem esse negócio da codorna ficar chocando não o ovo dela. Os ovos são colocados aonde, professor? Os ovos são colocados em chocadeiras. E assim, nós temos uma eclosão homogênea. Tá bom? E tem uma coisa aí, professor. Eu coloquei, mas não tá aí. Vamos supor, se algum estudante colocou rusticidade, tá errado? Não. Não está errado. Aqui a gente não colocou ó, rusticidade, mas olha aí. Algum aluno, professor, o estudante aqui colocou rústica. Está errado? É um fator importante? É, só que você tem que lembrar uma coisa. Ele só é essencial se você se você realizar os manejos de forma adequada. Tá bom? Tá bom. Número 2, doenças podem ser evitadas. Olha aí, ó, falando de rusticidade, doenças podem ser evitadas na criação de codornas. Esta prática é denominada de profilaxia. Olha a palavrinha nova aí, profilaxia. Higienização, vermifugação e vacinação são exemplos de boas profilaxias na coturnicultura. Diga os procedimentos de vermifugação em um plantel de codornas. Aos 30 dias de idade é necessário se vermifugar. Vermimimi, fufufu, gagagá. Vermifugar através das rações com medicamentos à base de mebendazol, sendo necessário se renovar uma semana após. Ou quando a gente fala, como é que fala? Como é que fala? Renovar. Na verdade, eu tomo uma vacina hoje. Aí daqui 2 semanas eu tenho que tomar de novo. Como é que chama isso? Não, reforço, né? Reforço da dose, É que eu achei estranho, renovar a dose, está escrito renovar, né? O reforço, né? Para poder pegar aí as fases de desenvolvimento aí. É verdade. Reforço, como se fosse um reforço. Tudo bem, professor, entendemos. Vamos para a questão 3. Eita, questão 3 é para completar. A coturnicultura é um segmento dentro destinado à criação seja para fins lucrativos ou até mesmo para o consumo próprio. A coturnicultura é uma fonte rápida de produção ultimamente muito apreciado por diversas pessoas. As palavras que preenchem corretamente as lacunas não é. As palavras que preenchem corretamente as lacunas são. Então, por esse equívoco, eu peço desculpas. Break news! O professor pede desculpa durante a leitura de uma questão da atividade. Percebeu que na palavra de indicativa lá, as palavras que preenchem corretamente as colunas tá errado, né? A professora de português é uma coisa dessa, ela morre, dá um infarto. Um infarto eu não sei, mas ela me dá um puxão de orelha tremendo. Então aqui, ó, não. Paga. Fazer de conta que ninguém viu isso. Então aqui são.
É 2O, professor? O senhor agora ficou analfabeto? Não. São. And the answer is ictiocultura, peixes, escamas e alevinos. B. Ranicultura, rãs, peles e carnes. C. Estruticultura, avestruzes, carnes e penas. D. Avicultura, codornas, carnes e ovos. E. Reptilicultura, cobras, pele e veneno. Professor, fique em dúvida. Por quê? Porque a criação de avicultura. Avicultura não é ave? É. Ave não é galinha? Também. Então, pessoal, avicultura não é só criação de galinha. Avicultura também é criação de pássaros ornamentais. Tem uma certa estrutura, tá bom? Então, a única alternativa que contempla a nossa question is alternativa D. Ok. The last question. The question 4. Em relação ao sistema de criação de codornas, há certas recomendações quanto à acomodação das aves em gaiolas. Quais são essas orientações? And the answer is... As gaiolas de arame devem ter 1 metro de comprimento e 30 centímetros de profundidade e largura para comportar 18 fêmeas. O piso com ligeira inclinação na direção da calha, forrada por serragem ou por alguma outra estrutura que não realize o impacto, né, na coleta dos ovos. Pessoal, nessa resposta aí, o que a gente quer frisar, eu quero lembrar que essas dimensões estão diretamente ligadas ao quê, professor? A área total do galpão. Então, essas dimensões podem mudar dependendo da área total do galpão. Essa é a área mínima. Ah, entendi. The question 5. As pessoas que têm criadouro de codorna realmente precisam tomar algumas precauções relacionadas com as aves. Identifique quais são essas prioridades aí. Aves na produção de ovos não devem ficar no mesmo espaço que as aves destinadas à reprodução. Os ovos devem ser recolhidos 2 vezes por dia. Isso aqui lembra a aula de hoje. Porque é uma aula geral. Uma coleta da manhã e outra coleta no final da tarde. Isso é o básico, tá? Nós vamos ver que tem as suas alterações. Os ovos devem ser armazenados em uma temperatura entre 10 e 16 graus. O R é a umidade relativa do ar, tem que estar entre 75% a 80%. Esse é um parâmetro de estrutura básica, tá, pessoal? Tá bom. The question 6. Assinale a alternativa que corresponda com a profilaxia de doenças na criação de codorna. Alternativa A, aeração, vacinação, cambagem. Alternativa B, hidratação, cambagem, aeração. C, alimentação, vacinação, ventilação. Alternativa D, amamentação, higienização, nutrição. E, higienização, vacinação e verificação. Pelo amor de Deus, a alternativa correta é a alternativa E. Meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Nas próximas aulas, em relação à criação de codorna, a gente vai fazendo aí, ó, um aprofundamento em cada sistema, tá bom? Um abraço, até a próxima.